Então, galera, muito obrigado, muito bem-vindos aí para mais uma aula aqui do nosso curso do Fundamentos PHP. Vamos falar hoje sobre Include Require, sobre funções para array e também tentar começar a fazer uma introdução aqui do que são funções, né? Você criar funções para o PHP. Né? Então, eu vou aqui criar já nossa... Eu já não sei nem como é que faz para voltar aqui essa parada. Eu sei que me ensinaram a fechar. Agora, como que abre aqui a parada, não sei. Mas vamos lá, então. Como é que abre isso aqui? Eu não sei como é que abre. Aqui, tá aberto. Então vamos criar aqui a pasta de falar sobre include require. Vou criar aqui uma pasta nova, onde eu vou falar sobre include require. A pasta include e tudo mais, beleza. A gente vai aqui dentro da pasta include. A gente vai criar um novo arquivo que é o include.php, tá? E vou criar um novo arquivo aqui dentro também, que vai ser o arquivo que a gente vai incluir. Então vai ser o incluído.php, né? E qual a questão do include em PHP? O PHP tem... Vocês usam camel case e lower... Depende. E aí, Toscano, como é que tá? Beleza? Boa tarde aí, tamo bem-vindo aí. Depende, velho, depende. A gente usa classe camel case, a gente usa variável lowercase e underline tem algumas funções que a gente usa underline. Em geral é isso. Mas depois eu vou falar sobre o PSR, aí você vai ver o que se usa em cada lugar. Mas geralmente é isso, classe camel case, variável lowercase. Não sei qual é o nome desse lower camel case, mas é isso. E underline tem constante, você usa underline, sabe? E tem padrão para cada coisa. Valeu. Perdeu aí, o Toscano, perdeu o nosso Deno Sport, né, cara? Perdeu o nosso Deno Sport, começou meio de e-mail, foi bom demais aí. Falamos sobre muita coisa do Deno. E a gente vai falar sobre include no PHP. Então, tipo, include... Qual a questão do include, né? Se eu pegar aqui, tem aqui o incluído. Na verdade, não é aqui. Na verdade, tem que ser aqui. Qual é a parada do include no PHP? Que você vai pegar esse... Ah, justíssimo, Toscano. Tá certo. Tá boa demais. Meio-dia é dia... Meio-dia e meio tava tomando uma sopa. Que bom, Rick. Que bom. Mas você perdeu aí que teve notícias aí que você nunca iria ver. Caso não tivesse aqui. Mas você não viu de qualquer jeito, né? Então vocês não viram de qualquer jeito. Então tamo junto aí. Mas é isso aí, importante. Pegou o final? Então tá bom. Se pegou alguma coisa, tá bom. Então a questão do incluído é o seguinte. Você tem lá um arquivo aqui PHP qualquer. Na verdade não precisa necessariamente ser em PHP, tá? Mas é bom porque... Pra você não ter problema de incluir qualquer porcaria. Mas em geral o arquivo tem que estar aqui, né? Não precisa ter essa tag final, mas se você colocar qualquer tipo de código aqui, por exemplo, botar um if aqui dentro, né? X, sei lá, vou botar aqui que x é igual a 12, a if x maior que 10, ele faz alguma coisa aqui, né? Isso, incluído requerido. Então você tem aqui, caso if, você dá um echo, bora lá. Então, por exemplo, a gente tem essa questão, sem esse arquivo aqui, o incluído.php e tem o include.php aqui. Então aqui tu vai ter outra palavra qualquer aqui, pode ter um eco aqui de qualquer coisa, né? Tem um olá aqui dentro e aí você vai rodar esse arquivo. Porque você tem que pagar imposto sobre vendas no seu país? Sim, tem que pagar imposto de tudo. Então se você dá aqui um PHP, include.php, né? Ele vai te retornar um olá, beleza? E aí você tem, né, no PHP, a gente chama de include. Né? Você pode passar aqui qual o nome do arquivo. No caso, você passa todo o caminho do arquivo, mas como o nosso incluído.php está aqui no mesmo diretório, a gente vai mandar aqui um incluído.php. Quando você faz isso, não include, né? Você percebe que ele vai executar toda essa... Deixa eu só botar um PHP ó, para ficar mais bonitinho. Ele vai executar todo esse conteúdo que tem nesse arquivo, dependendo do lugar que você colocar ele. Você pode colocar, por exemplo, o olá antes e depois incluir o arquivo aqui. E daí você vai colocar o olá, né? E você depois vai colocar o que ele vai fazer aqui, né? Então, por obséquio, o include, ele vai incluir o conteúdo de outro arquivo PHP. Vamos falar do arquivo PHP, tá? Não necessariamente tem que ser o arquivo .php, mas vamos falar de arquivos PHP. Aí o include tem uma parada, se eu incluir tipo 4 vezes o arquivo .php,
né? Ele vai incluir 4 vezes aquela linha de código, então ele vai fazer 4 vezes, né, aquela execução. Beleza? Então aí depende do que você vai fazer. Se você for pegar isso, você colocar mais arquivos aqui, ele vai incluir novamente várias vezes aquele arquivo. Ele vai pegar aquela linha de código e colocar no seu script de acordo com o lugar que você colocar esse include. Você pode colocar os includes aqui e colocar uns includes aqui em cima. Valeu, Rick. Obrigado. A gente vai falar sobre, a gente vai falar sobre a questão do PSR1 sim. Então, tem essa questão. Então, o include você vai fazer. O include, ele tem a parada que é o seguinte. Caso o arquivo não exista no seu include, né? Caso ele não exista o seu arquivo no seu include, ele vai simplesmente dar um warning lá falando, ó, o arquivo não existe, ó, o arquivo não existe, tá? Mas ele vai inclusive tentar achar o arquivo de include, nesse include path, para ver se não tem algum arquivo nessa pasta perdida lá, tá? E não achou o arquivo incluído, então eu não vou... ele não vai travar a execução, tá? Mas ele vai dar ordem falando que esse arquivo não existe, tá? Então, tem isso. Então, include, caso não exista o arquivo, ele vai executar o script, só que avisando que aquele arquivo não existe. O include, por si só, você pode incluir vários arquivos com o mesmo nome, ele vai incluir esses arquivos várias vezes com esse nome. Então, caso você queira que o arquivo não seja incluído mais de uma vez, né? Caso você queira que o arquivo não possa ser incluído mais de uma vez, você coloca um include once, né? Então, se você colocar um include once aqui e eu colocar outros includes depois, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar. Ele vai deixar, eu colocar os outros includes ali dentro. Mas se eu colocar todos os include once, o PHP, às vezes você acha que vai fazer umas paradas legais, mas ele vai te trollar. Mas se você coloca todos os include once, ele só vai incluir uma vez o seu arquivo, né? Então, por isso, a gente quase nunca usa include sozinho, sempre usa o include once. Então, depende do lugar que você colocar esse include, ele vai incluir esses arquivos aí. Beleza? Então, aí a questão que eu falei para vocês é que o include, né, ele vai incluir um arquivo, né, inclui no caso um arquivo. O que você falou aí? Aqui tem coragem, matador de once. Muito boa. E aí, cara, como é que tá? Dá pra usar esse include once? Dá pra usar sim, você pode usar. Aqui. É isso aqui que você tá falando? Pode usar sim. Dá na mesma. Dá na mesma. Ah, que bom, cara. Aí, dá na mesma. Você pode usar sim. O Edson perguntou se dá pra usar parênteses aqui nesse caso. Sim, dá pra usar. E aí ele vai fazer a mesma coisa. Então você tem esse include once aqui. A questão é o seguinte, que eu falei pra você. Se esse arquivo não existe, esse incluído 1 aqui, né, ele vai dar warning as vezes que ele vai tentar incluir, né? No caso, 4 vezes, porque como ele não incluiu na primeira vez, ele vai tentar incluir de novo, tá? Então, se você tem a questão de você ter um arquivo que ele não existe, ele vai tentar fazer o include 4 vezes, tá? E vai dar o warning 4 vezes. Só que aí você quer que, por exemplo, caso ele não ache esse arquivo, ele não execute, porque muitas das vezes esse arquivo tem alguma coisa importante para o seu projeto. Então, ao invés de você usar o include once, você vai usar o require, né? O require, caso não exista, né, ele vai dar um... Cadê o require aqui? Ele vai dar um fatal error, tá? Ele vai dar um fatal error aqui. É estranho, Toscano. Porque o include, na verdade, ele é uma estrutura, né? Ele é um controle. É uma estrutura de controle, na verdade. Não é uma função. Mas exato. Um statement. Isso mesmo. Não é uma função. Mas, né? Daquele jeito, né, cara? Daquele jeito bom que a gente sabe
que a gente consegue fazer as zoeiras. Mas é exatamente isso, ela é uma estrutura de controle, ela é um statement. Então é uma estrutura e você pode fazer ela como função. Nas versões antigas, sim, vem. Mas de qualquer jeito não faz muito sentido, mas é bom que aí vai da galera que usa, né? Só tem como usar para programador JavaScript não ficar com medo. Então, mas o problema, Edson, então, o programador JavaScript nunca vai usar o Rust, porque o Rust não pode colocar parênteses não pode colocar parênteses no seu if, por exemplo. Então, o pessoal não vai usar Rust. Mas a questão é essa, então o require, ele vai te dar warning primeiro, né? Porque ele vai falar que, ó, tá tentando acessar o... Eu também uso sem, tá? Eu tô só mostrando aqui que dá pra fazer porque foi a pergunta do Ederson, mas eu sempre uso sem. Não uso com, não. Eu uso sempre assim. Mas foi a pergunta do Edson, então, tipo, tem como fazer. Mas eu faço assim. Eu sempre uso assim. Então o require é isso. Tipo, você pode ter outras instruções depois. E quando você está no require, ele vai simplesmente te barrar de continuar a requisição, né? Então, se existir o arquivo, ele vai fazer, né? E aí segue toda a questão, né? Como ele tem um require e depois tem, né, o include once, ele vai fazer lá a execução, né? Mas você também tem o require once, e daí mesmo rolê, né? Mesmo rolê, ele vai fazer a requisição uma vez só. Então, se tiver outros requires once aqui na frente, né, ele vai só executar uma vez. Pokémon, por que é importante você colocar esse once? Geralmente, para entender um pouco o contexto do que é o PHP hoje, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre a questão do Composer e do gerenciamento de pacotes, geralmente você não vai dar muito require, tá? Porque a gente tem o que a gente chama de PSR4, que ela define como você vai fazer include de classes dentro do seu... beleza. Valeu, Edson. Obrigado. Aí você vai fazer por exemplo, você vai incluir geralmente um arquivo só. Vai fazer toda a questão de gerenciamento de dependências, né? Inclusão de classes e tudo mais, você faz direto no PSR4. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Mas o require geralmente hoje a gente só usa para colocar um arquivo só. Ou quando a gente está fazendo um projeto pequeno, um projeto que é tipo um front-end, tipo sei lá, a gente pega lá um template tosco lá, ou a gente pega uma API que vai usar, a gente usa o require once para, por exemplo, fazer a requisição de um arquivo de configuração, por exemplo, um config do teu banco de dados ou um config da tua API, tá? Então, é mais para isso que a gente usa hoje em dia. Geralmente a gente vai fazer o quê? O once verifica se o arquivo, se ele for aqui. Não, o once é uma vez, né? O once é uma vez. O once você pode colocar aqui várias... Ó, se você colocar só o require, né, como eu tinha colocado, se colocar só o include aqui, colocar só o include aqui, eu coloco o include, né? Se eu colocar aqui vários includes, eu posso colocar o include aqui, né? O include aqui, o include aqui, beleza? Boa noite, Adriano. E aí se eu fizer isso, ele vai incluir para mim as vezes que tiver o include lá, entendeu? Aí o once é para você incluir ele só uma vez. Se eu colocar once aqui 3 vezes, ele vai incluir esse arquivo só uma vez. Ó. Em vez de rodar 3 vezes, ele vai só te retornar uma vez, entendeu? Então includes e require são para isso. A diferença do include e require foi o que eu te falei. No include, se não existir o arquivo, ele vai tentar incluir, vai dar o warning e vai continuar o script. Então ele vai continuar o script e vai dar o olá aqui, né? E se eu botar o require, né, e ele não existir, né? Ele não... Ah, que legal. Ele não existir, nesse caso aqui, ele vai falhar a execução na primeira vez, né? Ele vai falhar na primeira vez e vai dar erro e não vai continuar, né? E muitas das vezes as pessoas pegam esse erro aqui e não entendem qual é o rolê disso aqui, entendeu?
Vai falar, ó, deu erro no require once, tipo, deu opening require incluído e tal. E aí tem essa questão desse include path aqui, né? Que é o seguinte, no php.ini, que é o arquivo de configuração do PHP, ele tem configurado lá, mapeado, uma pasta onde, caso ele não encontre o arquivo... A gente tem que acreditar que o negócio dos subs aqui, ó, ficou agora 6, gente. Vocês são maravilhosos. Agradecer de novo aí ao Will, tá? E ao Saulo pelos presentes aí, pelos subs de presente. Valeu demais, vocês são maravilhosos. E aí é isso, entendeu? Então você tem aqui o... E aí, Ramário, como é que tá? Beleza? Bem-vindo à nossa live, tamo junto. E aí aqui você tem essa questão. Ele vai né, parar a execução. E aí você não consegue fazer nada. Depois disso vai dar um fatal erro. E fatal erro no PHP, ele vai travar a sequência de execução e não vai deixar você fazer nada. Belezura? Então, requires, includes requires são isso. Alguma dúvida, pessoal? Né? E aí você pode, por exemplo, pegar do arquivo todo, da pasta, colocar aqui o diretório todo, né? Se fosse, por exemplo, pegar o diretório, seria C, usuários, Pokémon BR, aí ia ser tipo projetos, aí ia ser tipo aqui é o fundamentos PHP, e aí a pasta, e aí tudo mais, aí tipo include, e aí também funcionaria assim, entendeu? Aí dependendo do que você faz, você pode fazer aqui direto o caminho todo. Mas em geral você não vai usar o caminho todo. Em geral você vai usar o caminho relativo, tá? Que ou vai ser 2 pontos barra alguma coisa, ou vai ser né, a própria pasta, ou vai ser o mais padrão que a gente vai sempre usar quase é isso aqui, ó. Vendor barra autoload.php ou 2 pontos barra vendor, dependendo de onde você vai fazer. Em geral a gente vai usar isso aqui que é o padrão quando a gente trabalha com Composer. Você pode usar quando você quiser, pode, ponto, 2 pontos, pode fazer o que você quiser, pode. Você vai referenciar a pasta de acordo onde está esse arquivo que você está incluindo, entendeu? Onde você está. Nesse arquivo aqui no caso, né? Então você pode sim, pode fazer o que você quiser aqui dentro. 2 pontos ou ponto barra pode sim. É que ponto barra geralmente é o mesmo pasta, né? Então o ponto a gente geralmente não usa por causa que é a mesma pasta. Mas 2 pontos sim. 2 pontos, você dá 2 pontos barra, você pode fazer a chamada do jeito que você quiser. Não tem problema em relação a isso não. Beleza? Então, primeiro tópico a gente já passou, já avançou. E a gente vai agora para nossas funções de array, né? Então vamos falar agora de funções de array. Na última aula a gente falou bastante sobre array, né? Falou bastante sobre array. Para quem quiser entender um pouco mais do include, se bem que a documentação em si do include é bem o que a gente passou, né? É bem o que a gente passou. Então, é isso. Então, eu vou falar sobre funções de array agora. Né? E a gente falou bastante sobre array na última aula. E agora a gente vai falar um pouco sobre as funções de array. Eu acho que as funções de array são, tipo, a maioria das funções, tipo, grande parte das funções são utilizáveis. E o problema do array em si, em PHP, é que tem muita função. Deixa eu só voltar lá para o arrays. Voltar para a parte de arrays. Né? Novo arquivo, funções.php. Né? E a questão do array é que você tem muita função para array. Então tem muita função para você trabalhar com array. Porque em PHP o pessoal gosta muito. Inclui internamente do use no namespace futuramente. O include do use do namespace futuramente. Eu não entendi por que você queria incluir o include. Você pode fazer o use incluir futuramente. Tá falando de colocar um use dentro do arquivo, ele ser... eu não entendi muito bem. Porque tu pode colocar dentro do arquivo um use que você queira, e aí quando você vai importar ele, vai estar o use lá. E aí você pode usar depois. Você pode entrar dentro do arquivo, você pode dar um use no namespace que você quer trabalhar. E depois você pode fazer o include dele, entendeu?
É isso que você tá querendo falar? O Wilson é uma pessoa que... Ah, não, isso aí não vai fazer. Isso aí não vai fazer, não. Isso aí não vai fazer, não. Não vai fazer porque senão você vai ter que... na teoria, ia ter que incluir tudo, né? Sim, mas isso aí é o que o PHP mais faz, o Ederson. Sim, é só você pegar um... Tem vários micro frameworks pra fazer rota. Ou dá pra fazer depois. Se você tem um cara que tá fazendo um framework em PHP só de zoeira. Que ele tá sempre na live aí, então se você quiser colar com ele, já deve. Ele ensina a fazer qualquer tipo. Na verdade, o PHP faz rota muito fácil, não precisa nem fazer. Você pode fazer na mão. Você pode usar qualquer microframework ou então fazer na mão isso aí, cara. Não, mas não precisa ser mais MVC. Você pode pegar. Tem aí Flower Slim, mas você tem o próprio Symfony 3, o Laminas, o Slim, tem vários aí que você pode usar como microframeworks. O próprio router, o PHP tem muito router que só faz router mesmo. Você tem o Aura Router, por exemplo. Aura Router. Você tem um do PHP, o próprio PHP SP tem um, né, que é o que só faz isso, cara. Cadê? PHP SP GitHub. Tem muito, só que eles são muito, né? O Aura Router só faz rota. Você vai, coloca aqui as rotas, ele vai gerar aquele, ó. Tu faz ele, tu cria um novo mapeamento, tu faz um post, ele vai fazer um post, né? Tem vários aqui que é cadê a porcaria do negócio? Tem tanta coisa aqui. Que é o... Caraca, deixa eu lembrar o nome do PHP. Symfony é uma solução completa com conexão de bancos de dados e tudo? Symfony Symfony é o seguinte, Symfony ele te dá a base para você fazer as conexões todas, entendeu? Conexão de banco de dados e PHP, você pode usar o PDO, que é nativo, que é um jeito de você abstrair. Mas eu vou falar isso mais pra frente, Yuri. Mas você pode abstrair o banco de dados com o PDO. Ou eu sempre falo Doctrine. Doctrine pra mim é o melhor RM de PHP. Então, se quer abstrair o banco de dados de um jeito que seja muito bom, usa o Doctrine. Mas é um pouco mais pra frente. MySQL também, mas eu não gosto de usar MySQL, cara. Como RN, usa Doctrine, cara. O Symfony geralmente vem com o Doctrine. Você vai colocar o Doctrine ali dentro. Sim, mas MySQL eu não indico usar hoje, não. Eu prefiro usar o PDO. Porque você não fica preso ao banco de dados, né? Se você mudar de banco de dados, você pode mudar tranquilamente. Se o MySQL deixar de existir, tu vai usar o PDO. Não vai precisar mudar nada. Então, eu sempre indico usar o PDO ao invés de MySQL. E se você quiser uma abstração completa, usa o Doctrine. Mas o Symfony, ele usa, dá pra você baixar o Doctrine junto com o Symfony, o Yuri. O Symfony é só a casca. Entendeu? Não tem não, Garen. Qual mensagem tem que mudar do bot? Essa mensagem aqui tem que ter. Eu tenho só que tirar o Pokémon 13 e pouco lá. Não vem mais pro padrão, mas você tem que instalar. De qualquer jeito você tem que instalar. Não vem mais muita coisa pro padrão, né? Mas o Symfony em si é isso. Ah, beleza, depois eu ajeito, Garen. Mas é isso. Você pode. Mas eu falo pra vocês usarem PDO que a abstração é bem melhor. Mas mais pra frente a gente vai falar sobre conexão ao banco de dados. A gente vai falar de PDO e vai falar um pouco. Não sei se eu falo sobre Doctrine, cara, porque tem muita coisa pra falar antes, mas. Caraca, qual é o nome da parada, velho? Que esse do PHP ele é bem antigo, mas era mais pra entender como é que funciona a questão de. Caraca, cadê esse repositório? Pera aí. Não. Não. Cara, velho. Será que tiraram daqui o projeto? Caraca, depois eu vejo. Tenho que ver depois. Mas era muito simples fazer. Mas de qualquer jeito, você tem vários jeitos de fazer isso já, tipo, usando só pacote. Mas o PHP em si você consegue fazer, entendeu? Você consegue fazer através de você fazer dá pra você fazer configuração no próprio Nginx. Pra quando você bater em um endpoint específico, ele já rotear
para um arquivo PHP ou você fazer isso como rotas mesmo. Mas router em PHP é o que mais tem, Anderson. O PHP não é só MVC, não. É como eu falei, tipo, tem uma hora router que só faz rota. Né? Você tem lá o Slim também, você só faz a parte do... o Slim é a mesma coisa, só faz rota aqui, ó. App-get, a rota que você quer e a função que você vai disparar nessa rota e aí você já faz ali dentro a rota que você quiser. Então é bem tranquilo, é bem fácil de fazer. Então tem várias coisas que você quiser fazer rota em PHP, é bem fácil de fazer mesmo. Mas se você quiser ver como que faz na mão, o Gralha Dev, quando ele tá falando live dele, ele mostra como é que ele tá falando na mão. Então ele pega, ele mostra como é que o PHP recebe a requisição. A gente vai falar disso aí um pouco mais pra frente. Mas como é que o PHP recebe uma requisição e você consegue trabalhar essa requisição, saber se ela é get, ou se ela é put, ou se ela é post, trabalhar com as variáveis que recebem dessa requisição. A gente vai falar disso aí um pouco mais pra frente. No Fundamentos ainda, talvez semana que vem ou na outra. Mas ele mostra como é que você faz pra você receber a requisição certinha e pegar esses dados aí, entendeu? É mais ou menos isso. Mas sim, isso é bem tranquilo de fazer. Beleza? Vamos voltar aqui. E aí você tem agora as nossas arrays, né? Então tem várias funções de array, como a gente falou pra vocês, a questão do array lá, tinha colocado, né, um array lá igual sendo, tipo, o array das frutas, né? Onde tem aqui as frutas. Vamos botar frutas novas, né? Morango, abacate. Morango, abacate. E aí, Alcimar, como é que tá, meu querido? Beleza? Tamo junto, meu querido. Valeu demais. Abacate aqui tem, sei lá, o que mais tem? Tem tomate. Jamais, jamais. Já botamos tomate na outra vez, Ederson. Tem que botar outras paradas. Maçã também já tinha, banana também já tinha. Tem que ser frutas diferentes. Morango, abacate, jaca. Não tinha jaca na outra. O que mais? Kiwi tinha também. Kiwi já tinha na outra também. Frutas novas, gente. Frutas novas. Vamos, frutas outras. Lixia. Lixia é uma fruta boa. Lixia, mais o que tem aí? Uma fruta diferente, gente. Mamão. Pitaia, meu Deus do céu. Pêssego. Pitaia. Pitaia é muito louco. Vocês se pensam muito. Goiaba, goiaba, acerola, boa. Acerola, goiaba. Goiaba. Acerola. Beleza, então. Então aqui a gente tem nosso array, né? E aí você tem coisas que a gente sempre fala de questão de array, né? Você sempre fala questão de array, que é a questão de como ordenar array, né? Então sempre vai falar sobre a questão de sorte, né, de array. Então você tem, por exemplo, uma coisa engraçada em relação ao array, que é o seguinte: muitas das funções de array, você vai passar o array aqui, né? E você não vai, tipo, não precisa chamar outro array. Tipo, eu não vou falar aqui, tipo, array 1. Eu vou fazer, tipo, array 1 igual isso aqui, né? Quando você fala uma função de array, em geral, na maioria das vezes, ela já vai fazer o tratamento dentro do array. Então eu tenho o array ali. Se eu der um print R aqui no nosso array, ele vai simplesmente já fazer o tratamento. Lógico que vai dar pau, né? Tô no outro arquivo. Eu tô em outro arquivo. CD, PHP funções. CD funções. Não, cara. PHP. Tô muito louco. PHP funções.php, né? Então quando você faz o sort ali, o assort, no caso, ele vai tentar fazer uma ordenação do array, né? Dessa maneira. Só que vocês percebam aqui nesse caso né, que ele faz a ordenação, só que os índices continuam os mesmos, né? Então o morango continua no índice 0, a pitaia continua no índice 5, o mamão no índice 4
Só que ela tá ordenada, né? Então, se eu der um for each aqui, eu dou aqui, por exemplo, um echo na fruta. Quer dizer, ali eu estou ordenando o array, né? E aqui eu vou fazer a iteração com aquele array, né? Ele vai o quê? Ele vai ordenar, né? Vou botar aqui um PHPO. A gente faz uma cadenciada a aula, né? Porque o PHPO a gente precisa para fazer isso aqui. Então eu dou uma sorte ali, ó. Vou dar uma sorte, ele vai pegar, quando eu fazer o for each, ele vai ordenar para mim as frutas por ordem decrescente. Então começa com a letra A até a letra P e tudo mais. E aí, se você tiver aqui, como a gente tinha falado sobre a key value, né? Então, se eu colocar isso aqui e botar aqui índice, né? Botar o espaço aqui e botar a fruta, né? O índice não vai mudar, tá? O índice vai continuar sendo o mesmo índice. Ele vai continuar fazendo a associação entre os índices e os valores, né? Beleza? Se eu botar, isso aqui é o assort, né? O ARSort, né? Ele vai fazer o contrário, né? Ele vai colocar em ordem decrescente. Então, o assort, ele vai ordenar do menor para o maior, do A até o Z, né? E o ARSort vai ordenar do Z até o A. Beleza? Então, tem essa questão aí. O assort vai de baixo para cima, o ARSort vai de cima para baixo. Porém, o assort e o ARSort, eles vão o quê? Eles vão manter a associação entre as chaves e os valores. Beleza? Aí você tem o quê? Se você não botar o A, você vai botar só o sort. Você pode botar o sort aqui, né? Se você usar o sort, não o assort, ele vai reordenar para você o seu array. Então, o assort, ele vai manter as chaves. O sort só, ele vai ordenar e vai trocar as chaves que você vai ter no seu array, entendeu? Então, aqui ele ordena e troca as chaves. Então, a primeira chave vira o 0, né? A segunda vira o 1. Aqui em cima não, aqui em cima ele mantém as chaves. Mesma coisa do rsort. Se você usar o rsort sem o A na frente, ele vai ordenar de cima para baixo, ou seja, decrescentemente do Z até o A, né? Ou que seja, né? E vai manter, vai trocar também os seus índices, né? Então o último aqui vai ser o primeiro. E ele muda, como eu falei para vocês, as funções de array diferentemente, você não tem que definir uma variável para ela ser. Quando você usa a função de array, o próprio array se modifica, né? Então ele vai modificar o conteúdo do array. Se for uma função que vai, por exemplo, ordenar o array, né? Tem função que é tipo tamanho do array. Aí ele vai te devolver o tamanho do array, não vai transformar o array num tamanho, né? Mas, né? Por exemplo, você tem aqui, já fez isso aqui, mas você tem, por exemplo, o count, né? Você tem a função para você contar a quantidade de elementos que tem no array. Então você tem aqui, por exemplo, o count. E eu passo o array aqui, né? Só que o count não vai fazer o array virar um número, né? Não faz sentido nenhum fazer isso. Aí você tem que dar um echo aqui para contar o quantos elementos estão no array. Só que você tem o count, você tem o count, você tem outra função que é muito bizarra. Deixa eu achar aqui, é array count qualquer coisa. Que é muito bizarro, cara. Acho que é array count values, maluco. Isso aqui é bom também. Isso aqui é bom, tá? Array count values.
Array Count Values é legal pra caramba. Por quê? É isso que eu ia falar. O Array Count Values é caso você queira pegar todos os... Você pegar todos os valores que tenha, que sejam numéricos no array e somar todos eles, tá? O count, ele vai só contar quantos elementos estão no array. Mas se, por exemplo, você quiser contar todos os números que tenha dentro de um array, você usa aquilo que eu mostrei aqui para vocês, que é o Array Count Values. Né? Então, se eu tiver aqui um array que é só de números, vou pegar aqui, que é um array que é só de números, tem tipo 0, 15, 12, menos 3, 42, 8 e tudo mais, e você quer contar todos esses números, você usa o Array Count Values. Caralho. Aí eu falo pra vocês que funciona, a porra não funciona. Toma Array to String, cacete. Ah, aqui é eco. Não, tá certo. Foi mal. Eu tenho que passar um print R, não tenho que passar um eco. Ele devolve uma porra de um... Ele devolve uma porra de um negócio bizarro. Olha eu ensinando merda pra vocês. Confundir as funções. Ela soma todos os valores que tem dentro da... Ela conta todos os valores que tem dentro da função. Ela não soma tudo, não. Ela conta todos os elementos que tem dentro da função. Quantas vezes aparece aquele elemento dentro da função. Olha eu falando merda pra vocês aí. Acontece, acontece. Teria que usar uma variável recebendo o valor do array para poder usar a função sem modificar o array, né? Essas funções ali sim. Essas funções ali sim. Aqui nesse caso, não. Esse array count values, ele te devolve um outro array. Né? Então eu posso, aqui se eu fizer isso aqui, botar tipo x para ser esse array. Se eu der um print r no array depois, ele continua sendo o array antigo. Ele não muda. Ele continua sendo array. E o que acontece, Ederson, é que geralmente essas são funções que fazem a tratativa de ordenar. Isso, Yuri. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Confundir o nome das funções. O que soma tudo é o array sum. Valeu, Yuri. Isso mesmo. Esse mesmo. Acontece, velho. De vez em quando tem as funções que tem uns nomes malucos aqui que eu confundo os nomes da função. Por isso que é bom sempre vocês entrarem na referência para você ver o que as coisas fazem de verdade. Então, se vocês quiserem ver a referência de array, tá aí o link. Né? Então tem aqui a questão de soma, tem a questão de contar a quantidade das coisas, tem questão de ordenar os arrays. Você consegue também, por exemplo, escolher elementos aleatórios do array, né? Então você vai fazer aqui o array range, por exemplo, ele vai pegar um elemento aleatório do seu array, né? Então aqui ele pega um elemento qualquer do seu array, ele te devolve um elemento aleatório do seu array, ele no caso ele te devolve a chave do elemento, né? E aí, Jonathan, como é que está? Beleza? Aqui ele vai te devolver uma chave, né? Uma key do elemento que você quer trabalhar. Então, você vai botar aqui, passar array e passar aqui dentro o x, né? Como a gente tinha mostrado outras vezes. Eu vou ali pegar um dos elementos do nosso array. Então, o array range, ele vai pegar e te devolver uma chave aleatória do seu array. E aí, quando você coloca essa chave no array, você consegue devolver ela ali. Belezinha, belezinha aí, Henrique, como é que tá? Beleza? Menos, menos, mais, menos, mais. É isso aí. Isso aí. Menos, mais, menos, mais. Teclado bom, teclado show. Beleza? Mas o que tem de interessante aqui nas funções de array? Porque tem muita função, tá? Tem muita função de array. Tem muita função de array.
Brainfuck é... What the fuck? Pensava que era Rails. A Twitch é feita em PHP. A Twitch é feita em Rails. A Twitch é feita em Rails. Mas não entendi por quê. Ah, tá. Por causa do Dutra aí, que a Twitch é feita em PHP, por isso? Por causa do grande Dutra aí, que zoou tudo e aí... É por isso que a Twitch é feita em PHP? Ah, tá. Não, mas como eu falei pra vocês, cara, o chat não é feito em Rails, tá? O chat da Twitch não é feito em Rails. O chat da Twitch é feito em... É feito em Mirk, pô. IRC. Valeu pelo follow. VJDA001. O chat da... É, chutou tudo aqui. Normal, Dutra. Mas o chat da Twitch é feito... É IRC, pô. Não é nem um nem outro. Rails, na verdade, é só a interface, cara. Porque o vídeo não renderiza em Rails. Certeza absoluta. Certeza absoluta que esses vídeos não renderizam em Rails. Isso é muita certeza. O que é em Rails é a casca, né? Cada enter é um novo insert into comments value 0. Tipo isso. Cada novo enter. Imagina. 10 enter, 10 insert into comments value 0. Caraca, ia ser muito engraçado. Ia ser muito engraçado se fosse, velho. Imagina. Caraca, velho. Você digitando o enter aí, vai o mais Kelly do Twitch só zoando. Achei que fosse um transpilado de C. Ia ser God. Imagina, ia ser engraçado demais, né, velho? Ia ser engraçado demais. Eu fazer um teste. Faz um teste aí, Ederson. Mas é IRC, velho. Não vai. A questão é essa, que é IRC puro. Meu drop table comments. Apaga aí. Não, não adianta, não adianta. Não adianta, pô. Tem funcionalidade boa aí. Tem funcionalidade aí maravilhosa aí, que é o NoSQL Injection. Que aí vai fazendo e vai melhorando as paradas, né? O NoSQL Injection. Então tem muita coisa boa aí. Muita coisa top da balada. E como eu tava falando pra você, vamos voltar aqui um pouco lá que eu tava falando do Assorte e tal, né? Você tem lá aquele que eu mostrei pra você, né? O AR Sort e o Assort. Então eu tenho aqui, voltando no nosso array aqui, né? Então aqui eu tenho o Assort, por exemplo, né? O Assort que a gente viu, né? O RSort, o AR Sort, ele vai ordenar lá o seu array, né? De baixo pra cima, ou de cima pra baixo. Aí se você quiser voltar, você dá um K-sort. Array. Né? Aí ele vai ordenar de novo. Ele reordena, né? Depois que você fez qualquer ordenação, ele reordena para as chaves. Então, o K-sort você vai fazer ordenar pela chave, né? Crescente, e o AK-sort você vai ordenar pela chave decrescente, né? Então, o AK-sort ele vai... Ó, vai dar pau infinito. Ele tá dando pau. Foi mal, não é AK-sort não, é KR-sort. Ô, louco. KR-sort, não é AK-sort. KR-sort. O KR-sort você vai fazer ele voltar a ser a ordenar, né, pela chave de cima para baixo. Então, K-sort vai ordenar pela chave e o KR-sort vai ordenar pela chave decrescentemente. Né? Aí você tem, por exemplo, outras funções loucas, tipo o shuffle. Né? Às vezes você quer brincar de fazer sei lá, uma doideira de embaralhar os valores do seu array. Então você consegue o quê? Vai ter que manter essa inscrição. Por que você vai ter que manter essa inscrição, Felipe?
Porque nunca ganhou nada. O cara é mesmo. Ah, tá. Mas você tinha essa inscrição faz tempo já, pô. Ah, foi hoje, na verdade, que você ganhou, né? Foi o Saulo que te deu. Foi o Saulo que te deu essa inscrição, Felipe. O Saulo Nunes deve, hein? Agradece ele. Tamo junto, mano. Ele mesmo. Deve ter ido dormir já. Mas, tá aí. Saulo Nunes é gente boa demais. Tava aí hoje lá no nosso Deno Esporte. Tava no nosso Deno Esporte aí. Então tem essas questões. Tu tem, tipo... Parece que a live do Daniel que cai sub igual água na chuva. Verdade. Verdade. Saulo tá lá no Discord. Tá no general lá. Ele sempre tá no Discord. Se quiser dar um oi lá pro Saulo. E o Will deu pro Daniel, o Demo Legendário. Não, aqui, cara, aqui de vez em quando dá, velho. É porque, não sei. Tipo, o Silvano, mês passado, ele deu 15 subs, cara, de presente. O Saulo deu 6. O Código Falado deu 5 subs de presente aqui mês passado. É que tem dia que o pessoal tá inspirado, tem dia que... mês passado a gente conseguiu fazer a meta, velho. A meta era 100 subs, a gente conseguiu mais que 100. Conseguiu 104. 104 subs. Esse mês a meta é 150. Se eu conseguir 100, tá bom pra caramba. Tem dia que o saldo cai. É tipo isso. Tem dia que a live tá mais animada, tem dia que a live tá menos animada. Depende, né? O pessoal gosta de interagir aqui. Aqui a gente sempre tá pra interagir. Então, quanto mais pessoas interagindo, melhor. Né? E como eu falei pra vocês, tinha outras funções que fazem a mesma coisa que o count, né? Então, por exemplo, tem aqui, você pode mandar aqui um size of array, né? Size of array. E aí você vai passar ele vai te devolver o tamanho. Aproveite seu último momento de liberdade, Kid, porque você é meu. Pokébola, vai! Ah, Alcimar, obrigado demais, mano. Alcimar é foda, velho. Alcimar é foda aí. Aproveite seu último momento de liberdade, Kid, porque você é meu. Pokébola, vai! Nada. Então, agora não tem nem mais como ele dar o Will. Agora não tem nem mais como ele colocar. Porque o Alcimar já deu pra ele o Alcimar subiu aí. O Alcimar agora é o top 3 aí. Pede sub com educação. Não. Agora ele não consegue mais usar aqui. Ele usa no seu, pô. Ele usa no seu. Mas tá bom. O Will já deu sub hoje já. O Will presenteou aí. O Will presenteou o Demo Legendário, né? Não, o problema do Ângelo é isso. Ele queria tanto ter o elefante, né? Ele queria tanto ter o elefante e o porco que ele não gastou o Prime dele aqui. Não, vai andar agora. Não, anda depois que eu termino, né? Mandaram 2 agora, eu vou atualizar. Agora tá com 8. 8 de 150. Tá subindo, velho. Tá subindo. Mas o problema é esse, entendeu, Felipe? É que o Ângelo, ele falou, cara, quero muito ter esse porco aí. Galera, vamos. Quem é sub aí, por favor, manda elefante aí no canal. Pra gente continuar aqui nosso curso. Quem é sub? É o Calesse Montana aí. Eu falo pra mandar elefante, o Montana manda o porco. Vou gastar com qualidade. Ó, o Necro e Alcimar. Valeu, gente. Vocês são sensacionais, velho. Na boa. Valeu demais. Obrigado, vocês são nota. Aí o Felipe Fontana vai e manda o porco de novo. Dá sim. O porco e elefante é igual. Não é um elefante. Não, é diferente. O elefante é um elefante e o porco é um porco. O elefante é um elefante. O elefante tem um PHP ali. O meu corpo é menor. No porco, o corpo é maior. Tem um porquinho e tal.
Só muda a tromba. Não, não muda a tromba. Não tem um PHP no corpo do porco, entendeu? Só muda a tromba? Não, muda a tromba. Não muda a pessoa também. Não tem como falar que é a mesma coisa. É muito maior que o porco. É muito maior que o porco. Ah, beleza. Vamos voltar aqui. Então tem o shuffle. Tem várias paradas que você vai poder utilizar, né? E... Cadê a outra função que eu tinha falado pra vocês? Que era a... né? Aí tem outras funções que a gente pode usar com array, né? Uma que retorna booleano, inclusive, né? Que é isArray, né? Então você tem a função isArray. Pra você definir, pra você descobrir se um array é um array ou não. Se uma variável é array ou não, né? Então aqui ele vai dar esse... Vou fechar aqui. Aumentar aqui as palavras para não dar problema. Então, ele vai falar se uma variável é array ou não. Então, você tem a função isArray. Eu tinha falado para você da questão do implode, né? Então, você tem aqui o implode. Você passa ali o array, né? Você passa a cola, na verdade. A cola vai ser o que vai linkar o conteúdo. Passa um array e aí ele vai... Pera aí, não é vardamp, caramba. Eu tô falando. Por que eu mandei um vardamp aqui? A variável x é igual o implode, a cola e o array. Agora tá certo. Então o implode ele vai juntar os arrays e transformar numa string com a cola que você quiser, né? Então aqui nesse caso, eu coloco a cola como sendo o hífen e coloco aqui nosso array e ele vai criar uma string com todos os conteúdos do array, né? E aí que é o questão. Não tem. Você não sabe se é macho ou se é fêmea? Pode ser fêmea. E aí? Aí não tem. Então não tem como saber. O elefante ele não tem isso. O elefante ele é um ser puro. É um ser puro. O URL? Sei lá qual que é. Twitch.tv /PokémonBR. Ah, boa. Elefante mais forte do PHP ou do Postgre? Do PHP, né? O PHP. Postgre não aguenta muita coisa, não. Pela lógica, o urubu também é. Pela lógica, qualquer ser é puro. Qualquer ser é puro. Mas beleza, vamos continuar aqui nossa aula. Então tem mais várias funções de array que eu mostrei pra vocês, né? E agora a gente vai entrar numa outra parte que é exatamente que eu quero falar sobre funções de verdade. Então, como é que você faz uma função em PHP? O include ajuda a isso, né? Porque o include ele vai te dar você consegue fazer tipo funções em algum lugar e depois incluir essas funções em outras coisas, né? Então a gente vai agora falar sobre funções em PHP. E aqui a pasta funções, né? Dentro das funções vai ter lá nosso arquivo de funções.php. Então função em PHP muito fácil de criar, né? Você fala function, escreve o nome dela function aqui, né? Ok, é isso, gente. Valeu, Jonatax. Obrigado demais, cara. Obrigadão pelo seu donate. O pessoal hoje tá muito generoso, hein? O pessoal tá muito generoso mesmo. Vocês são maravilhosos, maravilhosos, gente. Vocês são maravilhosos demais, né? E aqui eu tenho, né, o function, o nome da função, como eu tinha falado, aqui você tem os argumentos, tá? Você pode ter quantos argumentos você queira. Esses argumentos podem ser variáveis ou não, então vamos colocar aqui argumento 1.
argumento 2, argumento 3, e assim sucessivamente para quantos argumentos você queira, né? E aí você tem aqui a questão do que você vai fazer com esses argumentos, né? Então, é basicamente assim que você cria uma função em PHP, tá? Tem outras maneiras de criar, mas geralmente você vai criar assim funções em PHP. Beleza? Então, você tem o nome da função, né? E quando você for chamar a função, você pode chamar assim, pode colocar assim, qualquer jeito. Aqui você pode fazer a doideira que você quiser, né? Então aqui você pode, tipo, uma função de criar uma função que a gente sempre cria aí. Vamos criar, né? Então aqui tem argumento 1 e argumento 2. Eu tenho aqui, eu tenho um print, um echo do argumento 1 vezes o argumento 2. Beleza? Então, como é que se cria uma função? Geralmente é isso, tá? E aí tu vai, né? Só que aí se eu só pegar a função aqui, né? E... Caraca, sempre tô louco. CD funções, procura. PHP, funções com PHP. Se eu executo aqui só um arquivo que só tem a função, ele não vai fazer nada, né? Então, além de ter a função, eu tenho que chamar essa função. Então, eu posso chamar essa função. Aqui, será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo fazer essa doideira aqui? Chamar a função antes dela existir? Você pode. No PHP você pode fazer o que você quiser. Então aqui eu posso criar a função depois e fazer a chamada da função antes. Eu posso criar a função antes e chamar a função depois. PHP é muito doido. Você pode fazer isso então. Então é bem isso, entendeu? Você consegue fazer as funções e chamar elas antes ou depois. Não é igual o JavaScript, você tem que colocar lá e se a função não existe, ele não deixa você fazer, chamar, entendeu? O PHP ele vai validar e vai criar todas as funções, ele vai criar vários contextos primeiro, né? E depois ele vai gerar isso. Mas aqui não fica muito feio, porque às vezes eu não quero exibir, né? Aqui eu tô mandando eco no negócio, mas eu não quero exibir, eu quero só que essa função me retorne esse valor, né? Então, você tem aqui na função, você pode usar um return. Então, quando você retorna esse valor, né, se eu dar aqui um vardump na multiplicação, ele já não me traz aquilo escrito, né? Ele me traz o valor. Então, aqui, ele vai me trazer o valor de retorno naquela multiplicação. Então, nesse caso aqui, se eu fizer, só passar o AD aí, caralho, Alcimar. Mano do céu, velho. Ô, seu lindo da porra, velho. Alcimar é fogo, cara. Alcimar, ele quer ficar sempre ali no top 1, velho. Alcimar é... Brigadão, Alcimar. Brigadão demais, cara. Chuva de elefante pra Alcimar aí, velho. Alcimar é outro rolê, velho. É outro rolê, velho. É outro rolê. Falta ficar top 3 de X-Bit. Mas já tá no top 3 de tudo, velho. O Alcimar aí sempre ajudando a gente, cara. Obrigado de coração, Alcimar. Valeu mesmo, velho. Valeu mesmo. Valeu, Iago. Valeu, Luiz. Valeu todo mundo, velho. Vocês são sensacionais, velho. São sensacionais. Ô, Alcimar, chegou tua caneca ou não chegou? Chegou tua caneca? Chegou do Calécio já. O Calécio é interior. Você é quase capital. Chegou tua caneca? Ainda não, vai chegar. Que bosta, velho. Porque eu mandei no mesmo dia. Mandei pra você pro Calécio, já chegou do Calécio. Mandei pro... Cara, essa foi... Mandei pro Gustavo, a caneca chegou toda quebrada. Eu espero que a tua vá inteira. Que eu mandei lá bonitinho, protegidinho. Né, Calécio? Calécio do Calécio chegou. Chegou a de quem mais chegou? Ah, do Rádio já tinha chegado. Chegou... A do Garen chegou... Não, do Garen não chegou. Chegou a do... Beijão, Rodrigo. Bom trabalho, cara. Chegou a do Rick, né? Do Rick on Rails. Chegou também.
Vamos voltar aqui então. Então, aí eu quero... Valeu, Rodrigo. Obrigadão, cara. Então, se eu quero retornar aqui, né? Se eu quero retornar aqui, nesse caso, eu posso... Beleza, Calés? Obrigadão. Valeu demais, Calés. Bom trabalho, velho. Fiquem de boa aí. Bom código pra vocês. Brigadaço pela presença, obrigado pela companhia de vocês. E aí eu tenho aqui a questão, né, de você usar o retorno aqui. Então, se eu puder criar o retorno e tudo mais. Beleza? Então tem essas questões aqui. O que mais que a gente pode fazer? Eu posso fazer... Tem muitas coisas de funções aqui que eu posso usar, né? Acho que eu vou fazer. Você pode fazer uma função. Não sei se eu vou entrar em função anônima agora, mas você pode fazer em PHP uma função anônima, né? Pode fazer em PHP uma função anônima aqui, tipo uma variável qualquer é igual a uma função. Eu passo aqui os argumentos e daí eu faço qualquer coisa nessa função aqui, né? E aí de vez eu chamar isso aqui, mas fica muito feio, velho, na boa. Fica muito feio. Isso aqui é muito bom para JavaScript, velho. Para PHP não gosto muito não, tá? Mas você pode, se você quiser fazer igual o JavaScript, você pode. Mas olha só como é que é bem diferente, né? Você tem um outro tipo de, não é uma função, você tem é um outro tipo de coisa, entendeu? Mas você pode fazer, saca? Ela vira uma coisa muito louca, né? Ela não é uma parada, ela é uma função, velho. É bem louco isso aqui, mas você pode fazer, você pode fazer. Com que ela vire uma função que seja anônima. Mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre funções normais aqui do PHP. Valeu, Lara Beatriz Mestre, obrigado pelo seu follow. Tamo junto, obrigado pelo seu follow. Obrigado por estar aqui com a gente. E aí você consegue fazer, né? Você pode fazer, né, qualquer tipo de... Aí você passa aqui os argumentos, né? Eu falei pra vocês, argumento 1, argumento 2, e aí fazer as usos, né? Boa tarde, como está a senhorita? Né? E aí, novamente, se ele chamar a função, se ele chamar a divisão, em qualquer momento você pode chamar a divisão aqui. Né? Você pode chamar a divisão aqui. Chamar a divisão aqui. Sei lá, dividir, sei lá, 6 por 2. Né? E aí ela vai executar e vai te dar, né, o var dump. Como eu falei, o PHP primeiro ele vai verificar as funções que estão no seu script. E depois ele vai executar tudo, tá? Então, a definição de função pode ser antes, pode ser depois, não tem problema nenhum você fazer antes e depois. Até porque a stack, quando a gente fala da questão do include, é meio que isso, entendeu? Você pode incluir depois a definição da função e não tem problema. Mas em geral a gente coloca os includes no começo da página para você poder trazer, né, as coisas do tipo assim. Então se você, por exemplo, tiver lá um arquivo que é fora desse funções, eu tiver aqui um arquivo, tipo, sei lá, um executar.php, e aí eu tenho aqui o include, um require once, né? Primeiro tem que ter o PHP, né, obviamente. Tem que ter o PHP. Aí você pode fazer aqui o require once do nosso funções.php. Como está na mesma pasta, vai fazer todo sentido. E aqui eu posso também executar a mesma coisa. Então ele vai fazer a chamada lá e vai porra. E vai fazer as coisas aqui. Que legal. Por que não funciona? Porque eu estou no lugar errado, né? O funções.php está em um lugar. Não, é outra funções. Não, tá certo. Tá certo.
Tá certo mesmo. Boa tarde, lá. Como é que tá? Ele vai te trollar, obviamente. Não tá executando esse bardump aqui. Que merda. Acontece na melhor de família. Ah, porque eu tô... É lógico que vai dar errado, né? Esperto pra caramba. Eu falei, por que não tá executando? Porque eu não tô chamando o lugar certo, né? Esperto. Oh, caramba. Agora tá certo, é. Por quê? Porque eu não tô chamando o lugar certo. Tô chamando outra que não tem nada, então nunca vai executar. Agora tá certo. Então se você dá, chamar um executar, eu posso dar um require 11 no funções lá. E daí ele vai pegar tudo que tiver aqui como definição e vai colocar dentro desse arquivo aqui. Então eu posso fazer a utilização de qualquer função que tiver lá, né? Inclusive das funções do PHP normal e tudo mais. Né? E tudo que for definido ali. Beleza? E aí pode ser, como a gente tinha falado anteriormente, que eu, em vez de colocar aqui uma parada aleatória, ele vai falar aqui o valor não numérico, vai executar isso aqui, vai falar que está com o valor zoado. Né? Então, na teoria, eu posso fazer isso. É verdade, é verdade. Não importa como seja, né? Não importa quanto seja. Aí eu falei para vocês, né? O que eu posso falar para você é o seguinte. O PHP hoje em dia, você pode, sim. Como eu tinha falado para vocês, a questão de você definir os tipos. O PHP, ele não, por padrão, como eu falei para vocês na primeira aula, as variáveis do PHP, elas são de tipagem dinâmica, né? Então, elas são de tipagem dinâmica. Porém, quando você vai criar uma função, né? E aí você consegue definir nessa função os tipos que você pretende esperar, né? Então eu posso falar que, tipo, numa divisão, eu só receba inteiros, por exemplo, ou floats, né? Então aqui na divisão, se eu preciso de inteiros, eu coloco o inteiro aqui no começo e coloco o argumento, coloco o it e o argumento 2, tá? Então nesse caso aqui eu só quero que vá inteiros e, sei lá por quê, a galera que está desenvolvendo colocou um oi no lugar do inteiro. É como eu falei para vocês, como nessa função é definido que eu só espero inteiro, se eu mandar um oi, ele vai falar, ó, fatal erro aí, o primeiro argumento que você passou tem que ser do tipo inteiro. Você passou uma string e fala em qual linha que está com erro e aonde está definida a função. Então aqui, ó, para você ver como é que o errocat do PHP é bem intuitivo. Ele fala, ó, ele te fala qual é o erro, né? Ele fala que é um erro de tipo. Ele tá falando, ó, esse aqui é um erro de tipo, tá? O argumento 1, que é o argumento 1 da função divisão, ele fala qual é a função que você está trabalhando. A função divisão tem o argumento 1. Esse argumento 1 tem que ser inteiro. Então tem que ser inteiro. Então você passou uma string. Então se eu colocar um inteiro, qualquer inteiro que seja, pode ser 6, pode ser menos 6, qualquer inteiro que seja, ele vai executar para mim essa função. Belezinha? Beleza? E eu posso, por exemplo, querer que esse retorno seja um inteiro também. E aqui, ao invés de dar esse return, eu vou dar tipo return qualquer bosta. Return true. Beleza? E aí, se eu executar, o que ele vai fazer? O meu true. Ele vai converter o meu resultado para um inteiro. Porque ele espera que eu retorne um inteiro, né? Então, o true, vocês sabem que ele volta como 1, né? Mas o oi, por exemplo, que já é uma string, né?
O true ele vai converter para 1. Mas se eu mandar uma string aqui, nesse caso eu quero que ele me devolva um int, né? E aqui ele vai falar para mim, olha, o retorno da divisão que você colocou lá tem que ser inteiro, tá? E você está retornando uma string. Beleza? Então aqui é um controle, tipo, eu não gosto muito disso, tá? Vou ser sincero com vocês. Eu gosto do PHP, gosto da gambiarra dele, de transformar as strings em número e tudo mais. Mas o pessoal que gosta mais de ser purista em relação a tipo, o PHP você consegue fazer com que os retornos sejam exatamente o que você queira, né? Então as funções do PHP você consegue definir qual o tipo que você quer de argumento, né? O retorno dos argumentos. Então você consegue fazer uma sintaxe muito bonita, muito bem legível, né? Então você consegue fazer esse tipo de coisa com PHP, né? Então aqui nesse caso, nesse caso eu estou retornando um inteiro, né? Nesse caso a mesma coisa. Se eu quiser botar aqui, se eu executar com números errados, né? Se eu colocar, por exemplo, menos 7 aqui, menos 7 dividido por 2, não vai dar um inteiro, né? Então ele vai falar que ele vai fazer a conversão no caso, como não é inteiro, mas é um número, ele vai fazer a conversão no caso para me devolver o inteiro. Então nesse caso, você consegue fazer várias tratativas aqui dentro para poder fazer essas coisas. Então, o PHP ele sempre vai tentar converter para você o que ele consegue. Então, se você está com um float, ele vai tentar converter para inteiro. Beleza? Mas ele vai fazer isso na tratativa de numéricos, né? Então, se eu tenho aqui o retorno inteiro, ele vai tentar arredondar para mim, né? Então, ele fala, por exemplo, que menos 8 dividido por 3, ele vai arredondar e vai me trazer o menos 2. Né? Se for o menos 9, vai trazer 3, porque o menos 9 realmente é um número que é inteiro e vai me retornar também um inteiro nessa divisão. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? O pessoal está calado demais, velho. O pessoal tá animado aí. Agora o pessoal calou um pouco, mas tamo junto. Obrigadão pela presença de todos vocês. Como você sentiria se seu pai fosse a geração mais velha que sua mãe? Vai sentir igual. Qual o problema disso, bot? Bot às vezes pergunta umas paradas que não faz sentido nenhum. Você tira igual, pô. Não tem diferença não. Belezinha. E aí tem outras paradas legais também, né? Que é o seguinte. Ele ia continuar sendo meu pai, então. Que é, por exemplo, se você, de vez de você... Muitas vezes a gente vê por aí resolução de exercícios, né? Que fala tipo assim, você pode dar 2 números e tudo mais, né? E aí a função executa alguma coisa. Né? Então vou mostrar para vocês como é que faz a questão de argumentos em PHP. Né? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui executar.php e passar 2 argumentos, que poderiam ser, por exemplo, a divisão 9 e 3. Né? Então, se eu executar aqui com 9 e 3, nesse caso, ele vai me retornar a mesma coisa. Né? Mas no PHP, tem uma coisa que a gente chama de argv, tá? E a gente vai entender um pouco como é que funciona esse argv aqui. Se eu der um var dump nesse argv, quando eu passo esses 2 elementos, ele vai me falar, ó, o seu argv 0, ele sempre vai ser o script PHP que você quer rodar. O seu argv1 é a primeira coisa que você passou, primeiro argumento que você passou. E o argv2 é o segundo elemento que você passou, o segundo argumento que você passou, né? Então, nesse caso aqui, eu estou passando 9 e 3, né? Então, eu posso fazer o seguinte, de vez de colocar aqui o menos 9 e menos 3, eu posso colocar argv1 e argv2. Beleza? Então, se eu fizer isso aqui, ao invés dele fazer a chamada com o que está ali como definido, ele vai fazer a chamada com os números que eu colocar aqui. Se eu colocar menos 12, ele vai falar a mesma coisa. Se eu colocar menos 25, ele vai executar da mesma maneira, né?
Então o PHP, por padrão, você consegue fazer com que ele pegue os argumentos que você passa na execução de um script, entendeu? Então ele vai pegar esses argumentos da execução desse script e vai poder gerar para você a saída que você quer. Isso é muito bom caso você queira fazer algum teste rápido e passar tipo, os valores ali direto na sua execução. Né? Por exemplo, você tem que executar alguma coisa com valores pré-definidos, né? Então você consegue colocar ali, ele vai executar esses valores para você. Ou sei lá, se você quer que uma coisa se repita algumas vezes, você consegue colocar ali no argumento quantas vezes você quer que ela se repita e coisas desse tipo. Beleza? Hoje vocês estão muito quietos, não sei o que aconteceu com vocês. Beleza? Ah, vocês estão com sono? Não, beleza. Tá de boa. Todo mundo tá trabalhando, não tem problema não. E aí, além dessas coisas aqui, você pode pegar. Não, beleza, sem problema. Sem problema, pessoal. É bom só pra saber se vocês estão aqui ainda. Que é meio triste falar pro vento. Mas beleza. E aí também tem uma coisa que é muito legal, que é a questão de funções recursivas, né? Então no PHP você consegue, obviamente, fazer funções recursivas. Né? Uma dessas funções que a gente que a gente faz muito, né? É a função fatorial, por exemplo. É um tipo de função recursiva. Você passa aqui no int o nosso argumento, vai ser o nosso número, né? E aí você tem ali, você consegue, por exemplo, né? Aqui, vamos colocar aqui embaixo para ficar bonitinho, para ficar organizado. Uma função recursiva que é a função do fatorial. Então, se esse número aqui for diferente de 1, você vai retornar esse número vezes a função fatorial daquele número menos 1. Se não, né, você vai retornar 1. Né? Então, a função fatorial, ela é uma função que ela é recursiva. Por quê? Porque você depende dela. E se esse arquivo de função tiver mais de uma função, tem como passar tipo argv ao vivo com o olho no padrão na minha. Beleza, Unix. Como assim, Necron? Se tiver mais de uma função. Ele tem mais de uma função aqui nesse caso. Ele tem 3 funções nesse arquivo de funções. Você pode passar o argv pro jeito. O argv eles são variáveis que vão vir aqui. Como ele sabe qual é a... Eu estou pedindo aqui, ó, divisão. Eu estou falando qual é a função que eu quero que ele faça para mim. Aqui se eu colocar a multiplicação aqui, ó, eu tenho que falar qual que é a função que eu quero. Então, aqui tem a função multiplicação. Nesse caso, eu estou executando a multiplicação. Multiplicação e passo os argumentos aqui dentro. Né? Então aqui, ó, quando eu falo que ele tem que fazer a multiplicação, né? Como é que você chama a função em PHP? Você chama o nome da função e os argumentos. Né? Argumento 1 e o argumento 2. Nesse caso, porque é uma função que tem 2 argumentos. Aqui a gente está usando o vardamp para quê? Para saber qual é o tipo de retorno. Né? Mas eu poderia só colocar, por exemplo, o echo. Não precisa colocar o vardamp. Eu posso colocar o echo disso aqui. Se eu colocar o echo aqui, ele vai me escrever. Oh, caramba. Não é argumento 1, foi mal. É argv1 e argv2. Tem que passar os argv aqui, né? Senão não vai rodar. Aqui ele vai executar para mim e passar para mim qual é o resultado dos argumentos que eu passar ali. 44, por exemplo. Ele vai fazer a multiplicação. Aí se eu mudar para divisão, você vai passar qual é a função que ele quer executar. Ele quer executar agora a função divisão.
Aí eu tenho lá, como eu falei pra você, eu tenho a função fatorial. Tem a função fatorial aqui. A função fatorial ela só precisa de um argumento, né? Então aqui eu passo só um argumento. Eu passo o argumento 60, sei lá, né? Passar a função... Não. Nesse caso não. Você pode fazer também, se você quiser fazer desse jeito. Eu vou mostrar como é que você pode fazer desse jeito. Aqui ele vai... A função fatorial. A função fatorial, pô, não é função fatoria. Isso aí. É a função fatorial. Tipo, beleza, se eu tivesse aqui funções, vamos supor que eu quero executar aqui que seja a divisão, né? Aqui divisão 3 e 4, beleza? A divisão 3 e 4. Então você pode fazer uma coisa muito louca aqui, ó. Que é o seguinte. Eu vou ver se vai funcionar. Eu acho que funciona, velho. Eu tenho quase certeza que funciona. Entendeu? Eu falo que o argv1 é a função que eu quero chamar. Entendeu? Porque é a função que eu passei aqui com o nome, entendeu? Função divisão. Eu quero que o argumento 2, que é o próximo argumento, seja 10 e que o argumento 3 seja o próximo argumento é o 4. Então, PHP você pode chamar uma variável e ela vai fazer com que aquela variável... É bizarro, dá pra fazer isso. Não ensina isso não. Mas dá pra fazer. Dá pra você fazer isso, tá? É lógico que não façam isso em casa, obviamente. Porque se eu passar qualquer bosta aqui, se eu passar, tipo, divisão x que não existe, vai dar erro, óbvio. Não existe a função divisão x. Então ele fala, ó, não existe a função divisão x, tal, entendeu? Se passar o eval, aí se passar o eval, deu ruim. Entendeu? Mas você pode fazer isso, cara. Aqui, ó. Tá chamando a função divisão x que não existe. Beleza? Agora a gente pode fazer... vamos ver se aqui a gente consegue pegar algum exercício de função. Vamos ver algum exercício de função aqui. Vamos pegar que tem aqui o site phpprogressivo.net. Exercícios resolvidos em PHP. Né? Então tem aqui nosso grande... Você é bom em jogar queimada? Eu já fui também. Hoje em dia não sou bom, não. Pessoal que não tá no grupo do Zap, quiser colar lá com a gente. Pessoal que é sub aí. Pessoal que ganhou sub hoje, queira colar no grupo do Zap, fica à vontade, tá? Então, tem aqui o PHP progressivo. Né, que é o seguinte. Caralho. Faça um programa com uma função que necessite de 3 argumentos. E que forneça a soma desses 3 argumentos, através de uma função. Seu script também deve fornecer a média dos 3 números, através de uma segunda função que chama a primeira. Caralho. Que exercício doido, velho. Que exercício doido. Faça um programa com uma função que necessite de 3 argumentos. E que forneça... Vamos lá, então vamos fazer isso aqui. Vamos fazer esse exercício aqui. Vamos lá. Então, função é fazer aqui os exercícios. Novo arquivo, exercícios.php. Então, vamos lá. Cria uma função que necessite de 3 argumentos. Então, tem a função, sei lá, soma, que necessita de 3 argumentos. Então, precisa do argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. Beleza? E aí, ele vai fazer a soma desses 3 argumentos. Então, ele vai retornar o argumento 1 mais o argumento 2 mais o argumento 3. Beleza, então tá retornando isso aqui.
A função soma faz isso, beleza. Seu script também deve fornecer a média dos 3 números através de uma segunda função que chama a primeira. Então eu tenho aqui. Mas não faz sentido. Não faz sentido essa segunda função que chama a primeira. Ah, tá. Ele vai fazer a média através disso. Então tem a função média. Uma função média. Ele vai fazer a média dessas paradas aqui, né? Então ele vai fazer a média. Então ele vai chamar o return a soma, né? Return soma. Aí eu passo aqui os argumentos também. E eu passo os argumentos aqui, né? É isso. Que bosta. Eu pensei que é uma coisa muito difícil. Não, aí eu tenho isso aqui, só que eu tenho que dividir por 3, né? É igual a soma dividido por 3. Isso, faltou 3. Faltou dividir por 3. Ah, mano, que exercício nada a ver, velho. Mano, não tem nada, não tem nenhum exercício decente aqui. Galera, a aula de hoje é essa. Tipo, o que eu tinha pra hoje eram esses três pontos. A questão de include e do... usar uma curry function fica melhor. Verdade. Mas, velho, não... tem como não definir o número de argumentos? Sim, geralmente a gente coloca array quando você não quer definir o número de argumentos. Não, você tem que